TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, 27 de janeiro, e você vai ver a seguir. Primeira parcela do IPVA 2026 segue até a próxima terça-feira. Prefeitura de Petrópolis vai licitar obra de contenção para o Alcobacinha. Barão do Rio Branco segue em mão dupla em Petrópolis. Agências do INSS fecham de quarta a sexta-feira desta semana. Prazo para pagar ISS fixo com desconto termina sexta-feira em Petrópolis. IPTU com 15% de desconto pode ser pago até sexta-feira em Teresópolis. Agora, o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E um corpo foi encontrado dentro de um rio que corta a Rua Julioca, no município de Areal. O cadáver foi visto por moradores na manhã desta terça-feira, dia 27. O quartel de Areal do Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h40 da manhã desta terça-feira, dia 27. No vídeo, é possível ver o cadáver boiando e sendo levado pela correnteza. O caso aconteceu na Rua Julioca e chamou a atenção dos moradores da cidade, que acionaram os órgãos competentes. Agentes da 108ª Delegacia de Polícia foram acionados para atender a ocorrência e investigam a morte de uma pessoa ainda não identificada. A perícia foi até o local e outras diligências já estão em andamento. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA 2026 do estado do Rio de Janeiro, começou a vencer na última semana. A primeira parcela ou a cota única seguem até a próxima terça-feira, dia 3 de fevereiro. Começou nesta segunda-feira o pagamento do IPVA para veículos com o número final da placa de 3 a 7. Durante a próxima semana, devem pagar os motoristas com veículos em que as placas terminam em 8 e 9. É importante ressaltar que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, conduzir um veículo que não está registrado e devidamente licenciado é uma infração gravíssima. Tá muito caro, muito caro. E o preço que eles cobram não condiz com as condições da estrada. As estradas não estão condizendo com o valor que eles estão cobrando, entendeu? Tem muito buraco, aí a gente perde suspensão, perde pneu. Agora mesmo a gente tá indo lá comprar outro pneu porque esse daqui já rasgou, entendeu? Pesa bastante, né? Principalmente que as coisas estão muito difíceis, então ele sempre pesa muito, né, no orçamento. Cada ano a gente vê como é que fica, né? O atraso no pagamento do IPVA não é uma infração de trânsito, mas implica no acréscimo de juros ao valor do imposto. Além disso, quem não quitar o IPVA também não vai conseguir fazer o licenciamento do veículo, outra taxa que pode ser paga agora, porém com vencimento em outro momento do ano. Em meio às dificuldades, o parcelamento surge como solução. A gente vai se virando durante o mês, né? Vai vendo como é que vai ficando, como vai dividir. Provavelmente a gente vai tirando um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Eu parcelo. Eu tô sempre parcelando. Todos os anos eu parcelo. Tem que parcelar o que der para parcelar, porque é muito... Acho que poderia ser mais parcelado, né? Já que é caro, poderia ter mais parcelas, vamos dizer assim, né? A segunda parcela do IPVA para veículos com o número final das placas de 0 a 9 começa no dia 20 de fevereiro e segue até 6 de março. Já a terceira parcela começa no dia 23 de março e segue até o dia 9 de abril. E o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, autorizou na última sexta-feira o processo de licitação de uma obra de contenção na região do Alcobacinha. O projeto vai ser executado com recursos federais. Essa é uma das obras apresentadas pelo município e selecionadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal em 2025. Quem tem mais informações é o repórter Gabriel Toledo.
A contenção na Alcobacinha faz parte de um pacote de intervenções do PAC. No total, o investimento passa dos 59 milhões de reais. Ao longo do ano passado, foram executadas e elaboradas projetos de 30 obras de contenção e drenagem em todo o município. Algumas delas já estão sendo concluídas, como nas regiões da Estrada da Saudade, Bingen e também no Quitandinha. Na Castelânia, Coronel Veiga, 24 de maio, Sargento Boining, no Morro da Oficina, as intervenções foram concluídas e agora estão em fase de reflorestamento. Outras estão em andamento na comunidade do Contorno, Araras, Caxambu e também no Quitandinha. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Gabriel, por suas informações. Olha só, gente, motoristas que passam pela Avenida Barão do Rio Branco, aqui em Petrópolis, precisam ficar atentos. Isso porque a via está operando em mão dupla em um trecho específico por causa de uma operação especial da empresa Andrit. Olha só. A mudança acontece entre a entrada do Quarteirão Brasileiro e o acesso ao Atílio Marote e segue até pelo menos sexta-feira, dia 30. Quem segue do centro em direção aos distritos deve acessar a ponte em frente ao Quarteirão Brasileiro. A partir dali, o tráfego segue até a ponte após o Fórum, que também está com fluxo invertido temporariamente. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes instalou uma sinalização específica ao longo da via e mantém agentes no local para orientar os motoristas e garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito. A orientação é redobrar a atenção à sinalização temporária e seguir as instruções dos agentes enquanto a operação estiver em andamento. E as agências do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, em todo o país estarão fechadas para atendimento presencial entre a quarta-feira, dia 28, e sexta-feira, dia 30. A suspensão ocorre por causa de melhorias programadas nos sistemas previdenciários da Dataprev, que é a empresa responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social. De acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social, até o dia 27, os canais remotos de atendimento funcionam normalmente. Estão disponíveis mais de 100 serviços por meio do Meu INSS, no site e no aplicativo, além da central telefônica 135. No entanto, o INSS alerta que a partir das 7 horas da noite do dia 27 até o dia 31 de janeiro, tanto o Meu INSS quanto a central telefônica 135 ficarão indisponíveis. Segundo o Instituto, a medida é necessária para a modernização dos sistemas, com o objetivo de garantir mais estabilidade, segurança e eficiência na prestação dos serviços. Para reduzir os impactos aos cidadãos, o INSS realizou atendimento extra no último fim de semana, antecipando agendamentos e compensando a suspensão temporária do atendimento presencial. O órgão informou ainda que garantiu o reencaixe nos casos em que o beneficiário optou por ser atendido presencialmente em um dia útil. E termina nesta sexta-feira o prazo para profissionais autônomos e sociedades uniprofissionais garantirem desconto de 12% no pagamento do ISS fixo aqui em Petrópolis. O benefício vale para quem optar pela quitação do imposto em cota única. O prazo para pagamento do ISS fixo em cota única com desconto de 12% termina nesta sexta-feira em Petrópolis. O benefício é destinado a profissionais autônomos e sociedades uniprofissionais, como escritórios de contabilidade. De acordo com a Prefeitura, o prazo faz parte do calendário fiscal do município, que já está disponível para que empresas e profissionais possam se planejar financeiramente ao longo do ano. Quem optar pelo parcelamento pode dividir o pagamento do ISS fixo em até 11 vezes entre os meses de fevereiro e dezembro. Nesse caso, o vencimento ocorre sempre no último dia útil de cada mês. O calendário de pagamento do ISS também define prazos para outras modalidades de recolhimento. O ISS variável pago pela própria empresa prestadora deve ser recolhido até o dia 10 do mês seguinte à prestação do serviço. Já o ISS retido na fonte deve ser pago pelo tomador do serviço até o 10º dia útil do mês seguinte. Também está em andamento o recadastramento municipal de profissionais liberais, autônomos e sociedades uniprofissionais. O procedimento é obrigatório, acontece exclusivamente de forma online pelo site da Prefeitura e segue até o dia 15 de fevereiro. O recadastramento tem como objetivo atualizar o cadastro mobiliário municipal, preparar o município para a integração com a Plataforma Nacional da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica e identificar corretamente o regime de tributação do ISS.
Quem não concluir o recadastramento pode ter o acesso à emissão de notas fiscais bloqueado, além de ficar sujeito a multas e penalidades previstas no Código Tributário Municipal. E contribuintes de Teresópolis têm até essa sexta-feira, dia 30, para aproveitar o desconto no pagamento do IPTU. Quem optar pela cota única garante abatimento de 15% no imposto. Confira. Segue até esta sexta-feira o prazo para pagamento do IPTU em cota única com desconto de 15% em Teresópolis. Para facilitar o acesso dos contribuintes, a guia pode ser emitida sem sair de casa por meio do site da Prefeitura. Basta informar o número do cadastro do imóvel e imprimir o boleto. O pagamento pode ser feito nos canais da Caixa Econômica Federal, Banco Santander e Casas Lotéricas. Já no Banco do Brasil e no Banco Itaú, a quitação está disponível pelo Internet Banking e pelos terminais de autoatendimento. Quem preferir o atendimento presencial pode procurar a Secretaria de Finanças e Orçamento, no primeiro piso da Prefeitura, onde é possível solicitar a impressão da guia. Vale lembrar que até esta sexta-feira o atendimento está sendo realizado em horário ampliado, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E você vai ver no próximo bloco. Balcão de Empregos de Petrópolis tem 297 oportunidades nesta semana. O Governo do Estado divulga mais de 2.400 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz. Com a proximidade do início do ano letivo, papelarias já registram aumento no movimento em Petrópolis. Homem é preso e adolescentes são apreendidos em ação contra o tráfico. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. E a Prefeitura de Petrópolis está oferecendo nesta semana aproximadamente 300 vagas de trabalho aqui na cidade imperial. As oportunidades são válidas até a próxima sexta-feira, dia 30. As 297 oportunidades de emprego captadas por meio pelo Serviço do Balcão de Empregos da Prefeitura de Petrópolis são oferecidas até a sexta-feira, dia 30 de janeiro. Desse total,
87 são vagas que não exigem experiência prévia para funções de agente de prevenção patrimonial, ajudante de açougueiro, ajudante de depósito, ajudante de pizzaiolo, atendente de cafeteria, auxiliar de escritório, auxiliar de reserva, recepcionista, balcão de laticínios, balconista de padaria, caixa e muitos outros. Todas as outras 210 vagas estão disponíveis para serem conferidas em nosso site, em correiopetropolitano.com.br, e também é importante destacar que os candidatos podem realizar o cadastro de seus currículos no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. Olha só, gente, o governo do estado também divulgou esta semana mais de 2.400 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz. A maior parte das vagas está concentrada na região metropolitana, com salários que podem passar de R$ 6.000. Ao todo, são 2.410 oportunidades captadas pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda. Pelo Sistema Nacional de Emprego, o SINE, estão sendo oferecidas 1.030 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana, Sul Fluminense e Médio Paraíba. Já para quem busca estágio ou uma vaga como jovem aprendiz, são 1.380 oportunidades, ofertadas por meio de parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, a região metropolitana, com 182,2% das vagas, com 847 oportunidades, sendo 41 destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência. Para esse público, as chances para funções como auxiliar administrativo, operador de lojas e vigilante patrimonial, com salários de até R$ 3.242. Para ampla concorrência, há vagas como motorista carreteiro, com remuneração de até 3 salários mínimos, gerente de farmácia, com salários que podem chegar a R$ 6.484. No Médio Paraíba, são 64 vagas nos municípios de Valença, Vassouras, Volta Redonda e Barra Mansa, com remuneração média de até 1 salário mínimo. Na região Sul Fluminense, há 19 oportunidades em Patida Alferes, com salários de até 2 salários mínimos, principalmente para operador de caixa. Já na região serrana, todas as 100 vagas estão concentradas em Teresópolis, com salários entre 1 e 2 salários mínimos para funções como auxiliar de cozinha, chefe de cozinha e oficial de serviços gerais na manutenção de edificações. Segundo o Observatório do Trabalho, a maior parte das vagas está nos setores de serviços, com 63,3% e comércio, com 36,7%. A maioria dos empregadores exige ensino fundamental completo, experiência anterior e oferece salários de até 2 salários mínimos. A Secretaria de Trabalho e Renda reforça a importância de manter o cadastro e o currículo atualizados no SINE. Para se inscrever, é necessário comparecer a uma unidade do sistema com documento de identidade, carteira de trabalho, CPF e número do PIS ou NIS. Os endereços das unidades e a lista completa das vagas estão disponíveis no painel interativo de vagas no site www.rj.gov.br. Já as informações sobre estágio e jovem aprendiz podem ser consultadas diretamente no site do CIE. E ainda falando sobre oportunidades, as inscrições para a primeira edição de 2026 do programa Universidade para Todos, o ProUni, começaram nesta segunda-feira e seguem até o dia 29 de janeiro. Aqui em Petrópolis, a Estácio está com 117 vagas para graduação presencial e 37 para EAD, disponíveis em diversos cursos. O programa do ProUni disponibiliza bolsas de estudos em universidades particulares a estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Essas inscrições são gratuitas e podem ser realizadas exclusivamente pela internet por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. É importante destacar que o resultado da primeira chamada será divulgado no dia 3 de fevereiro na página do ProUni e a segunda chamada sairá no dia 2 de março. Na Estácio, em Petrópolis, são 154 oportunidades para os cursos de odontologia, medicina veterinária, arquitetura, fisioterapia, direito, administração, enfermagem, biomedicina, psicologia, nutrição, farmácia, entre outros. Mais informações podem ser consultadas por meio do telefone da universidade, no DDD 24 2233 5528. Para fazer a inscrição no ProUni 2026, os estudantes deverão acessar o site acessounico.mec.gov.br usando a conta gov.br e em seguida devem clicar na página do ProUni. E ainda falando sobre educação, a volta às aulas já começa a movimentar o comércio aqui em Petrópolis. Com mais de 80 mil estudantes entre as redes pública e privada, papelarias e livrarias da cidade registram um aumento no fluxo de clientes.
A expectativa dos lojistas é de crescimento nas vendas, impulsionado pelo planejamento das famílias e pela retomada do consumo. Com o início do ano letivo se aproximando, o movimento nas papelarias de Petrópolis já é intenso. Famílias aproveitam para antecipar as compras de material escolar, buscando preços melhores e evitando a correria de última hora. A cidade concentra mais de 80 mil alunos do ensino fundamental ao superior, o que fortalece o comércio nesse período. Segundo estimativas do setor, o investimento das famílias brasileiras em material escolar deve ultrapassar os 53 bilhões de reais em 2026. Em Petrópolis, os lojistas projetam um crescimento de até 6% em vendas em comparação ao ano passado. E o comportamento do consumidor tem mudado. Cada vez mais os pais estão se organizando com antecedência, pesquisando preços e priorizando os itens essenciais para o início das aulas. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, o planejamento antecipado garante melhores condições de pagamento e evita imprevistos nos dias que antecedem o retorno às aulas. A orientação é priorizar itens como livros didáticos, que costumam ter prazos maiores de entrega. E é importante que o consumidor pesquise preços e esteja atento às promoções, não só em termos de desconto, mas também nas formas de pagamento, para facilitar que ele possa adquirir todo o material e todos os itens necessários para as voltas às aulas. Para atender à alta demanda, papelarias tradicionais da cidade têm investido em novos formatos de venda, como atendimento remoto e serviço de entrega a domicílio, oferecendo mais praticidade aos consumidores, como destaca a comerciante Rosemary Gonzalez. Nós fazemos orçamento pelo WhatsApp, né? Temos nosso Instagram, que temos algumas vendas com link de pagamento e entrega terceirizada, né? Mas separamos o material para a pessoa sempre pegar no dia seguinte, se quiser, fica prontinho para buscar. Além disso, ela confirma o aumento do movimento com a aproximação do retorno às aulas e ressalta que a pesquisa de preços continua sendo um hábito dos consumidores, independentemente do período. Nosso movimento, as pessoas começam com muito orçamento, né? E graças a Deus nós temos nossos clientes já que retornam sempre, outros nem vão em outros lugares porque gostam de comprar com a gente, mas pesquisa sempre tem, né? Porque tem muita marca no mercado, tem pessoas que querem marca, outras querem um produto mais barato, então pesquisa sempre tem. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis também reforça a importância de valorizar o comércio local, destacando que comprar em Petrópolis fortalece a economia, gera empregos e mantém os recursos circulando no município. E agora falando sobre ocorrências policiais. Agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar realizaram na noite de segunda-feira uma operação contra o tráfico de drogas na comunidade São Francisco de Assis, no bairro Fazenda Inglesa, aqui em Petrópolis. Na ocasião, um homem foi preso e 2 adolescentes foram apreendidos. A ação começou com um cerco tático na comunidade São Francisco de Assis, no bairro Fazenda Inglesa, em Petrópolis. Durante a operação, foram apreendidas 27 cápsulas de cocaína, uma pedra de crack, R$ 84 em espécie e 2 rádios transmissores. O homem foi preso por tráfico de drogas e 2 adolescentes foram apreendidos por fato análogo ao tráfico de drogas. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro. E o mercado financeiro voltou a revisar para baixo a projeção da inflação agora para 2026. Segundo o Banco Central, as expectativas para os juros, o crescimento da economia e o dólar seguem estáveis. Pela terceira semana consecutiva, o mercado financeiro reduziu a estimativa para a inflação em 2026. De acordo com o Boletim Focus, divulgado na segunda-feira pelo Banco Central, o índice de preços ao consumidor amplo deve fechar o ano em 4%. Na semana passada, a projeção era de 4,02%. 4 semanas antes estava em 4,05%. Para 2027 e 2028, as expectativas permanecem estáveis há 12 semanas, em 3,8% e 3,5%, respectivamente. A meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Com isso, todas as projeções do mercado estão dentro do limite estabelecido. Em 2025,
o IPCA também ficou dentro da meta ao fechar em 4,26%, segundo o IBGE. As expectativas para os juros permanecem inalteradas. O mercado financeiro mantém a projeção da taxa Selic em 12,25% ao final de 2026, percentual repetido há 5 semanas. Atualmente, a taxa básica de juros está em 15%, o maior nível desde julho de 2006. Para 2027, a estimativa é de queda da Selic para 10,5%, projeção mantida há cerca de 50 semanas. Em 2028, a expectativa é de que os juros básicos cheguem a 10% ao final do ano. Segundo o Banco Central, juros mais altos ajudam a conter a inflação ao reduzir o consumo e encarecer o crédito, mas também podem dificultar a expansão da economia. Já a redução da Selic tende a baratear o crédito, estimular o consumo e também a produção. Em relação à atividade econômica, o mercado projeta crescimento de 1,8% do produto interno bruto em 2026, percentual que se repete para 2027. Para 2028, a expectativa é de alta de 2%. Já o dólar deve fechar 2026 cotado a R$ 5,50, valor mantido há 15 semanas. Para 2027 e 2028, as projeções são de R$ 5,51 e R$ 5,52, respectivamente. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque já teremos o Correio Esportivo. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E como prometido, vamos agora acompanhar o Correio Esportivo com Gabriel Toledo e Hugo Petersen com os principais destaques do mundo do esporte. Começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos falar sobre futsal, handebol e futebol. E há 513 dias para a Copa do Mundo Feminina do Brasil, a FIFA divulgou em um hotel no Rio de Janeiro o emblema e slogan oficial do torneio. A marca une as letras M e W, que significam mulher e mundo em português e inglês.
A junção das letras também forma um losango que remete à bandeira do Brasil e ainda lembra a geometria de um campo de futebol. O troféu do Mundial fica evidenciado em frente ao símbolo criado. Hugo, com certeza é uma das principais atrações do futebol, de todo o esporte, agora em 2027, e é muito importante a gente ter um campeonato tão importante de uma modalidade que infelizmente é muito desvalorizada aqui no Brasil. Né? Exatamente, uma modalidade que ainda é desvalorizada não só no Brasil, mas em todo o mundo, mas com o tempo vem se desenvolvendo, vem ganhando mais espaço e, é claro, vem se equiparando lentamente, mas equiparando também ao futebol masculino, tendo tanto espaço quanto o futebol masculino, o que é tão importante para esse desenvolvimento. E para trazer aqui para o país, ter essa Copa do Mundo feminina aqui no país é muito importante, tanto porque, claro, traz pessoas para o Brasil, traz toda essa movimentação turística aqui no nosso país, todas essas pessoas que vêm para justamente conhecer mais sobre a nossa cultura e também acompanhar esses jogos, né? Uma coisa acontece junto com a outra. E é muito bom porque vai ter essa aproximação também do público brasileiro com essa modalidade que é tão forte aqui no país. A gente tem que destacar, a gente tem algumas das maiores jogadoras da história do futebol feminino, a Marta, a Cici, a Cristiane, Formiga, grandes jogadoras da história do futebol feminino, mas que às vezes são muito pouco faladas. E quando a gente tem essa aproximação, elas, é claro, ganham consequentemente também mais espaço. Com certeza, e ter essa adesão dos torcedores é muito importante, porque a gente vê principalmente os jogos do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro Feminino, Supercopa que tem também, Copa do Brasil, os torcedores estão lá sempre. E lá na Europa também, mas parece que não é tão valorizado, não são todos os jogos que tem essa adesão dos torcedores. E agora com a Copa do Mundo é uma chance muito importante do esporte, dessa modalidade feminina, é claro, se firmar ainda mais no público. É verdade, e a gente destaca, é claro, que o Brasil já tem toda a estrutura para uma Copa do Mundo, a gente recebeu agora 12 anos atrás, está fazendo nesse ano de 2026, passou rápido inclusive. A gente recebeu a Copa do Mundo masculina, que é claro, a estrutura acaba sendo muito maior, então já tem toda essa preparação e tem tudo para ser mais um sucesso aqui no Brasil, mais esse grande evento esportivo sendo realizado no nosso país. Exato. E agora indo para as quadras, a seleção brasileira masculina de futsal teve uma estreia difícil diante da Colômbia na Copa América, disputada em Luque, no Paraguai. Após sair atrás do placar, a amarelinha reagiu. Conseguiu empatar e liderou o marcador, mas logo depois cedeu o empate por 2-2. Com esse resultado, o Brasil, que é o atual campeão, somou apenas 1 ponto na tabela de classificação. E agora, trocando de esporte, mas continuando nas quadras, o Brasil dependia apenas de um empate contra a Argentina para conquistar o triconsecutivo no Campeonato Sul-Centro-Americano de Handebol, em Assunção, no Paraguai. Mas por uma diferença de 1 gol marcado por Jiménez a 13 segundos do término do jogo, a taça ficou com o arquirrival sul-americano. Na noite de sábado, a amarelinha foi superada por 26-25 pelos argentinos na última rodada do torneio de pontos corridos. E agora mudando de assunto, voltando para o futebol, mas agora para o futebol masculino, em um clássico encharcado por conta da chuva, o Fluminense venceu o Flamengo por 2-1 no Maracanã neste domingo. Os gols do tricolor foram marcados por Kevin Serna e John Kennedy. Já o gol rubro-negro foi marcado por Everton Cebolinha. Com a derrota, o Flamengo se complicou no Cariocão. Toledo, a gente tem que destacar aqui um resultado que eu diria surpreendente. Eu achei que o Flamengo ia vencer, principalmente por conta do jogo que fez contra o Vasco, uma dominância muito grande nesse primeiro jogo com o time completo. Mas o Fluminense foi melhor que o Flamengo. Vou dizer isso, o Fluminense foi melhor que o Flamengo e mereceu muito essa vitória. O Fluminense foi superior grande parte do tempo, porque o Flamengo ficava muito tempo com a bola, mas não conseguia executar tudo que planejava. Não tentava jogadas individuais, estava faltando aquele tempero que precisa do futebol para fazer o gol. Ou seja, o Flamengo estava jogando, mas parecia que estava com a preguiça de ganhar, e o Fluminense, que não é bobo, foi lá e ganhou. Exatamente. Eu diria que o peso, essa situação, dessa preguiça de ganhar, vamos dizer assim, era o que a gente esperava para o primeiro jogo do Flamengo, que era o jogo do Flamengo contra o Vasco, que justamente não é preguiça, é aquela falta de ritmo de jogo, é aquela dificuldade que os jogadores costumam ter no início da temporada, mas que contra o Vasco parecia que o Flamengo não ia ter isso esse ano, parecia que ia passar limpo. Parecia que o Vasco, inclusive, que estava cansado, voltando ali, e o Flamengo parecia que estava no ápice do físico. Exatamente.
mas no final das contas esse peso físico apareceu nesse segundo jogo e o Fluminense foi bem superior, mereceu essa vitória, inclusive mereceu muita vitória, mas eu queria fazer um destaque, Toledo. Os gols do Fluminense foram muito ocasionados pela defesa do Flamengo, mais especificamente pela péssima atuação do Emerson Royal. Exatamente. O Léo Ortiz também falhou no primeiro gol, saiu jogando. Ele sempre se destacou, é claro, pela saída de jogo, mas acabou falhando e gerou o gol. Mas o Emerson Royal, inacreditável, foi uma das piores partidas dele da carreira, provavelmente, e pelo Flamengo foi disparada a pior também. Exatamente. No primeiro gol tem a falha do passe do Léo Ortiz, mas aí o Fluminense recupera a bola e bola nas costas do Emerson Royal. O Serna, muito rápido, um jogador muito importante nessa questão do contra-ataque do Fluminense, consegue superar ele, faz o gol. E no segundo gol, ele dá uma assistência, né? Uma bela assistência para o gol do John Kennedy, que conseguiu voltar a marcar em jogos importantes, né? O John Kennedy já tinha marcado no início do ano. Mais uma vez contra o Flamengo. Exatamente, já tinha marcado no início do ano, jogando contra clubes menores e vinha de uma fase bem longa, mas conseguiu fazer esse gol importantíssimo contra o Flamengo, um dos principais adversários que ele gosta de fazer gol, né? Exato, ele um jogador já se que aparece destacava muito na base, né? Já se destacava na base, sempre fazia gol contra o Flamengo e agora no profissional já chega a 4 gols contra o Rubro Negro. Exatamente. E para falar agora sobre a situação desses dois clubes, o Fluminense é o líder geral do Campeonato Carioca, tanto do Grupo A quanto do Grupo B. Está encaminhando um título da Taça Guanabara. E o Flamengo, por outro lado, está com a vida muito difícil no campeonato, porque só tem um jogo. Todos os outros times têm 2 jogos ainda para jogar, mas o Flamengo já que adiantou aquele jogo contra a Portuguesa antes do início do campeonato, tanto que todo mundo estreou bem depois do Flamengo. O Flamengo só tem um jogo e está na zona de rebaixamento, ou seja, precisa ganhar para não ter que disputar um quadrangular do rebaixamento. E tem que disputar mais jogos, inclusive, porque a teoria ali, colocar a base é justamente para dar uma enxugada, uma diminuída no desgaste dos jogadores, principalmente nesse início de temporada que é muito cheio, e acabou que foi um resultado muito ruim para a base que eu acho que ninguém esperava. Apesar de ter uma discrepância muito grande entre os times profissionais e os times de base. Mas a Portuguesa ganhou ontem do Madureira, nessa quarta-feira, um resultado que ajudou o Flamengo, mas que não salva 100%. E é um negócio complicado, né? O Flamengo tem que pensar no resultado da Portuguesa contra o Madureira, pensando em rebaixamento, não na questão de uma possível vaga lá para cima. E realmente foi uma complicação muito grande que a base acabou trazendo para o Flamengo. Porque a gente destaca que o Vasco já jogou com a base, o Carioca do ano passado, jogou as primeiras rodadas com a base. Até o Flamengo. Fluminense, Flamengo, Botafogo jogou esse ano. Todos os times jogaram com a base e ninguém se complicou ou se complicou tanto igual o Flamengo nesse ano. Realmente foi um início de campeonato carioca para esquecer e algo que é para esses jogadores da base aprenderem que tudo que foi feito faz diferente, porque a situação realmente foi muito complicada, principalmente levando em consideração o time que eles estão jogando. E continuando no futebol carioca, o Vasco venceu o Boa Vista com tranquilidade por 3-0 neste domingo, pela 4ª rodada do Cariocão. No estádio Alci Rezende de Mendonça, em Saquarema, o Mita Rodrigues 2 vezes e Andrés Gomes fizeram os gols da partida. A gente tem que destacar uma ótima partida do Pumita, fez 2 gols, claro, um lateral muito ofensivo, mas a gente tem que falar também do golaço do Andrés Gomes. Exatamente, um golaço, aquele chute folha seca, né? Vamos dizer assim, que a bola vai variando e ela sobe muito, depois ela desce toda de uma vez só. Realmente ele pegou perfeitamente na bola. Pegou na veia. Pegou na veia, foi a situação, ele realmente pegou na veia, ele foi muito bem no lance. E também o Pumita, ele faz um primeiro gol ali, que é um gol mais achado, mas o segundo gol também é um golaço. Eu não esperava que ele fosse chutar aquela bola, cheguei a cruzar, mas ele deu a verdadeira sapatada na bola e fez um belo gol. E também um outro destaque dessa partida é o reforço Johan Rojas, que fez o primeiro jogo como titular ali no time do Vasco, teve uma ótima movimentação, fez uma ótima partida e deu 2 assistências. Exatamente, e agora o Vasco está uma vida tranquila, ao contrário do Flamengo, o Vasco está muito tranquilo no Campeonato Carioca, já está praticamente encaminhada a sua classificação, está muito tranquilo, né? Exatamente, a situação do Vasco está bem tranquila, a classificação encaminhada e por conta dos times que vão jogar ainda, o Vasco ainda está ali sonhando com o possível título da Taça Guanabara, porque tem apenas 2 pontos a menos que o Fluminense e os 2 times têm jogos contra o Botafogo. E se a gente levar o panorama próximo que a gente está tendo,
ultimamente o Fluminense está sendo um grande freguês do Botafogo, apesar de ter ganhado o último jogo, e o Botafogo vem sendo um grande freguês do Vasco. Então, ainda ficou aquela esperança ali pro torcedor. Ainda tem aquela chancezinha de Exatamente. título. Não dá nem para dizer que é preciso de um milagre. Então, é uma chance real, realmente. O Vasco está nessa situação bem tranquila. Todos os times estão em situações tranquilas nesse Carioca, menos o Flamengo. O Botafogo venceu o Bangu por 2-0 na noite de sábado no estádio Newton Santos. Com a vitória, o alvinegro chegou aos 9 pontos e assumiu a liderança de seu grupo no Campeonato Carioca. Toledo, nesse jogo aqui a gente tem um pouquinho menos de coisa para falar, mas o principal destaque na minha visão é o golaço do Santi Rodrigues, foi um gol de falta muito bonito. Teve gols de pênalti também do Alex Telles, ali um verdadeiro cobrador, fez praticamente todos os pênaltis que ele cobrou pelo Botafogo. Ele fez gol. Então, um ótimo cobrador de pênalti, mas é claro, o destaque principal é o gol de falta, que é algo bem mais difícil de acontecer. E foi um belo gol e também embaixo de muita chuva. Choveu bastante no Rio de Janeiro, mas esse jogo não foi tão prejudicado igual o jogo do Flamengo ali, que, nossa senhora, tava feio, a gente nem comentou sobre. A gente nem comentou sobre, mas o jogo foi suspenso, né, realmente. 45 minutos parado, acabou que o jogo do Botafogo foi bem mais tranquilo em relação à chuva, e o jogo em si foi muito tranquilo pro Botafogo, que venceu facilmente o Bangu. Exatamente, 2 gols de bola parada, mas realmente uma vitória muito tranquila do Botafogo. Mas só queria fazer um pequeno destaque antes da gente finalizar, Toledo. A situação desses 2 jogos que aconteceram no mesmo dia ali mostram uma situação... No mesmo dia não, o jogo do Botafogo foi no sábado, o Fluminense no domingo. Levam uma discussão de novo pra gente. Gramado dos times. Porque o jogo do Fluminense e Flamengo foi paralisado por conta da chuva. E o do Botafogo teve uma chuva muito parecida e funcionou normalmente, tanto por conta pode ter sido por conta do gramado sintético. Então, fica aquela pulguinha, porque, é claro, os gramados normais, os gramados naturais, são muito melhores. Mas, nessas situações, tem aquela pulguinha e fala. Às vezes, o não ser tão bom, mas ter o jogo sempre... Compensa pro espetáculo. Exatamente, esse que é o ponto, porque pensa no tanto de planos que precisaram ser mudados por conta dessa situação do Flamengo e Fluminense. É realmente um tópico pra gente poder pensar. Exatamente. Hugo, mas a gente tem que encerrar a nossa edição de hoje, né? Exatamente. Infelizmente, acabou nosso tempo e até a próxima. É isso, gente. Um beijo e até lá. Muito obrigada, Hugo e Gabriel, pelas notícias do mundo do esporte. E você vai ver no próximo bloco. Secretaria de Estado de Saúde alerta para cuidados com medicamentos no calor. Semana será típica de verão no estado do Rio de Janeiro, com o retorno do calor e novos alertas de tempestades. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E com a chegada do verão e das ondas de calor que têm atingido o país, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro alerta a população para os cuidados necessários com o armazenamento de medicamentos. Quando guardados em locais inadequados, os remédios podem perder a eficácia e comprometer o tratamento do paciente. Os medicamentos deixados dentro de veículos, em bolsas ou fora da temperatura indicada podem ter as propriedades alteradas, mesmo quando não apresentarem sinais visíveis de dano. A Superintendente de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde, Samira Eldiadi, explica que os medicamentos são estruturas químicas sensíveis. De acordo com ela, a exposição a temperaturas acima das recomendadas pode causar perda de eficácia e, em alguns casos, gerar substâncias tóxicas ao organismo. A orientação da Secretaria é que a população leia atentamente a bula e siga as instruções de armazenamento indicadas pelo fabricante ou pelo profissional de saúde. Em geral, os medicamentos devem ser mantidos em locais frescos, secos e arejados, longe do calor excessivo, da luz solar direta e da umidade, além de permanecerem sempre na embalagem original. O órgão também alerta para evitar o congelamento dos medicamentos, já que temperaturas muito baixas podem alterar a composição dos produtos. Vale destacar que os remédios mais sensíveis ao calor, como soluções líquidas, suspensões e insulina, exigem atenção redobrada, especialmente durante o transporte, quando pode ser necessário o uso de bolsas térmicas. Alterações de cor, cheiro ou textura são sinais de alerta e indicam que o medicamento não deve ser utilizado. Em caso de dúvida sobre o armazenamento ou a integridade do produto, a recomendação é procurar um farmacêutico ou médico antes do uso. Medicamentos vencidos ou armazenados de forma inadequada devem ser descartados corretamente, evitando riscos à saúde. Depois de uma semana marcada por muita chuva e transtornos, o tempo muda parcialmente no estado do Rio de Janeiro. A zona de convergência do Atlântico Sul perdeu força, mas o calor volta com tudo e traz novos alertas de tempestade. A previsão indica uma semana típica de verão, com manhãs mais tranquilas e pancadas fortes de chuva a partir da tarde. Já no final da semana, os riscos em relação aos temporais aumentam e, por isso, a atenção deve ser redobrada. Com o enfraquecimento da zona de convergência do Atlântico Sul, a chuva contínua dá lugar a um padrão mais comum do verão. A atmosfera segue carregada de umidade, o que favorece a formação de nuvens de tempestade, principalmente durante as tardes e noites. Nesta terça e quarta-feira, a previsão de chuvas fortes em curto período, acompanhadas de raios e rajadas de vento. As temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 26 graus. E as regiões de maior atenção são o sul fluminense, região serrana e região metropolitana.
Já quinta e sexta-feira, o tempo fica um pouco mais estável. O risco de tempestades diminui, mas não desaparece, com possibilidade de pancadas isoladas, principalmente na quinta-feira. Nesse caso, as temperaturas irão variar entre mínima de 17 e máxima de 26 graus. Então, até a quarta-feira, mais ou menos, são esperadas típicas pancadas de verão. E quinta e sexta, apenas possibilidade de chuva isolada. Quinta sem chuva, sexta-feira com possibilidade. E o final de semana é assunto para os próximos dias, mas a expectativa é que também a gente persista, né, com essa condição de chuva isolada, mas apenas no rol da possibilidade. Para o final de semana, um sistema de baixa pressão deve se formar próximo ao litoral do Sudeste, aumentando muito a instabilidade em todo o estado do Rio. Dessa forma, com a elevação das temperaturas típica do verão, a combinação de calor e umidade favorece a ocorrência de novas tempestades, principalmente a partir da tarde. Enquanto nas ruas, entre o calor que volta e o risco de chuva forte, os petropolitanos demonstram como encaram essa mudança no tempo. Prefiro o frio, 1000 vezes o frio. Sou petropolitana, né? Sempre acompanho os alertas da Defesa Civil e acompanho a previsão do tempo também com antecipação. E esse cuidado faz toda a diferença. A Defesa Civil orienta que a população acompanhe os alertas meteorológicos pelos canais oficiais, evite áreas de risco em caso de chuva forte e adote medidas de prevenção para reduzir transtornos e acidentes durante as tempestades de verão. Já que estamos falando de tempo, vamos agora para a previsão do tempo. Gente, hoje é terça-feira, amanhã quarta-feira estamos encaminhando para o meio da semana. E agora a gente quer saber como é que fica o clima e também a temperatura aqui para as cidades da nossa região de cobertura. E é por isso que eu já estou aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, que vai trazer todas essas informações para a gente. Boa tarde, Gabriel. Tudo bem? A gente acabou de acompanhar uma matéria que a tendência agora essa semana é ficar bem típica de verão mesmo, né? E aí, como é que fica amanhã quarta-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Exatamente, você falou tudo. Agora, aquele clima típico de verão volta com força, com aquela chuvinha durante o dia. E em Nova Friburgo, a quarta-feira será de sol, com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 24 graus. Em Teresópolis, o dia será parecido. Sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e à noite também. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 25 graus. E aqui em Petrópolis, a quarta-feira será de sol com algumas nuvens. Chove rápido também durante o dia e à noite. As temperaturas variam entre a mínima de 17 e a máxima de 25 graus. E agora indo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, à noite com muitas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 19 e a máxima de 28 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios, a quarta-feira será de sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo fica firme. As temperaturas variam entre a mínima de 20 e a máxima de 29 graus. Ou seja, agora aquele tempo típico de verão volta com força, as temperaturas máximas aumentando bastante, principalmente em relação à semana passada, que estava bastante frio. Pois é, Gabriel, a gente pode ver que a temperatura não mudou muito do que a gente viu para hoje, né? Terça-feira, ali as máximas na casa dos 25 graus, 26. A única diferença é que em Paraíba do Sul é a única cidade que não tem previsão de chuva para amanhã, mas é sempre bom sair preparado, sair com guarda-chuva. Gabriel, aproveitando que você está aqui ao vivo com a gente, desejar um feliz aniversário para você. Hoje você completa mais um ano de vida, mas não é só você aqui na TV, também temos o Marlos Renato, o cinegrafista aqui da nossa TV, que está completando mais uma primavera. Feliz aniversário também, mãozinha, muitas felicidades. No mais, muito obrigada por suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br, as nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã, os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado.
E a participação de vocês através do envio de denúncias também é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail em TVC Correio da Manhã ou também para o nosso WhatsApp em DDD 24 992483167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.